Há poucos dias do Enem, o adiamento das provas em prédios ocupados por estudantes ganha mais uma polêmica. A Justiça ainda vai julgar o pedido de prorrogar o exame em todo o país. Enquanto isso, os candidatos a uma vaga na universidade aguardam as novidades em concentração máxima. A reportagem é de Rosane Ferraz. Só em Goiânia, quase 90 mil estudantes se inscreveram no Enem. Em Goiás, a ocupação de 7 escolas em 5 cidades, entre elas Aparecida de Goiânia, vai afetar 4.158 candidatos. Eles só farão as provas do Enem nos dias 3 e 4 de dezembro. E isso se não acontecer mudança de última hora. A Justiça ainda não julgou o pedido do Ministério Público Federal do Ceará para que o Enem seja prorrogado em todo o país, e não só nas cidades dos estados com escolas ocupadas. Enquanto isso, nas salas de aula, concentração máxima e treinamento para controlar a ansiedade. Agora o momento é de manter a calma, manter a paciência. Faltando pouco mais de 48 horas para o Enem, estudantes tentam eliminar as últimas dúvidas para o Exame Nacional do Ensino Médio. E o que ainda preocupa os estudantes? Ela mesma, a redação. Isso é o principal desafio. Alunos apostam em temas da atualidade. Eu aposto num tema que foi bem maçante esse ano, que no caso é a intolerância. A redação é aplicada no segundo dia de provas, junto com 90 questões de múltipla escolha. São 5 horas para responder tudo. Alguns estudantes já decidiram que vão fazer primeiro a redação. Minha estratégia para conseguir fazer a prova no melhor tempo e melhor também. Para essa turma aqui, hoje é o último dia de aula. Amanhã eles descansam, já que no sábado, a partir de 1 da tarde, os estudantes enfrentam a primeira fase do Enem. E a Adriane tem uma pergunta para a nossa entrevistada do estúdio. Qual a dica da professora para a proposta de intervenção da redação? Tá certo, vamos saber de um especialista nesse assunto. Professora de redação, Lara Brenner, boa tarde. Boa tarde, muito prazer. Bom, com relação à proposta de intervenção, o mais importante é que você compreenda a problemática, né? Porque a proposta de intervenção nada mais é do que a apresentação de uma solução ao problema. Para isso, você precisa ter problematizado a contento. A intervenção visa a resolver problemas que você mesmo criou ao longo da sua argumentação. Por isso que é importante que tenha aí uma unidade textual, né? Mas os atores costumam ser os mesmos, os atores que atuam na proposta de intervenção. Agora, um outro problema extrapola ali da redação para atingir vários e vários estudantes, né? A polêmica é justamente essa. Temas diferentes, caso haja esse adiamento das provas para aqueles prédios ocupados por alunos, isso configura-se uma desigualdade? É claro, fazendo uma prévia, é claro que o formato da redação é o mesmo. Tese, argumentação, proposta de intervenção, em que geralmente se citam sociedade, o Estado, a escola. Então, o formato é o mesmo. Mas eu acredito, sinceramente, que isso fira muito da isonomia. Eu acho que se perde muito modificando o tema de uma prova para outra, como é a possibilidade, né, o risco que nós estamos correndo, porque às vezes um tema está mais em voga do que outro. Sim. Né? Professora, quais são os temas que podem cair no Enem? Vamos dar um chute aqui. Olha, aposta-se, porque desde 2009, depois da reconfiguração do Enem, não caiu ainda meio ambiente. E a questão do meio ambiente é de grande relevo, principalmente na própria matriz de referência do Enem. Então, aposta-se aí na questão ambiental, lixo na sociedade de consumo e muito a água, a crise hídrica, com certeza, e muito também no fator cultural. Quais são os outros temas que poderiam cair? Cultura como forma de inserção ou de segregação do indivíduo, porque a cultura tem esse poder de inserir ou segregar quando ela é mal compreendida, quando o acesso a ela é muito difícil, principalmente por termos financeiros. A questão das intolerâncias, intolerância racial, intolerância de gênero, intolerância de religião, por exemplo, a questão da xenofobia, que está muito em voga aí nos casos como a Síria, por exemplo, embora o foco do Enem seja mais no Brasil, né? Meio ambiente, intolerâncias, a questão das tecnologias, a tecnologia como forma de inserção social ou como forma de exclusão social. Agora, é claro que temas sociais, né? Todos esses temas foram exaustivamente, né, repassados aí com os alunos. A gente sabe que a produção acontece diariamente, essa produção de texto. Neste momento, faltando aí
Amanhã parece que já não tem aula para eles relaxarem. A recomendação é essa, que não leiam nada, não estudem mais, agora é realmente o equilíbrio emocional? Essa é a dica que funciona para a maioria. Há alguns alunos que provavelmente vão ficar mais ansiosos sem fazer nada do que procurando se informar, do que estudando bastante nesse último. Mas eu acredito sinceramente que seja melhor relaxar, comer bem, dormir bem, ficar com a família, coisas leves. Não está na hora de ir para balada também, não. Nem de dormir tarde. A pessoa deve começar, por exemplo, português ou matemática. Como é que ele começa a fazer a prova? Isso é muito relativo, Jordevá. Geralmente o aluno, nessa altura do campeonato, já se conhece bem, porque já fez muitos simulados. Mas o que funciona para a grande maioria dos alunos é começar pela redação. Lê o tema, palavra por palavra, se atena ao significado, lê os textos motivadores daquela proposta e construir um projeto de texto. Ou seja, não é um rascunho, um projeto de texto só com as ideias principais. Depois ir principalmente para a prova de linguagem e suas tecnologias, porque os textos dessa prova objetiva costumam dialogar com os textos pedidos pela redação. Então, pode ser que surja um novo argumento a partir dessa leitura, né? E aí fazer essas provas objetivas, depois voltar para finalizar a redação. E nas outras disciplinas, tendo a dificuldade em alguma questão, porque existe um tempo estipulado também para cada questão. O ideal é insistir naquilo ou já pular para outra? Jamais. O ideal é passar para a próxima, fazer aquilo que você sabe fazer, até porque a prova é muito extensa. Se a pessoa se ativer durante muito tempo numa questão porque ela é mais difícil, a probabilidade de ela não conseguir fazer a prova inteira é enorme. Tá certo. Lara Brenner, professora, obrigado, boa tarde. Muito obrigada, querida. Até mais. Até Boa a próxima. tarde, Foi um prazer. aos seus alunos. Obrigada, a todos, né? Sucesso, gente.